os 20 termos mais comuns que a gente utiliza no marketing. Antes de eu começar, eu queria já pedir para você deixar o seu like se você já conhece o meu trabalho, para você não esquecer. Se você ainda não conhece, espera terminar o vídeo, mas não esquece de deixar o like se você gostar. Se você não gostar, você pode deixar o dislike, não tem problema nenhum com isso. Mas se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, elogio, pode deixar aqui embaixo também, que eu vou ficar bem feliz em saber o que você está achando e se você tem alguma sugestão para mim. Ative o sininho para que o YouTube te notifique, né, nos próximos vídeos. E é isso aí, vamos começar. O que significa AIDA? A-I-D-A. Atenção, interesse, desejo e ação. Isso aqui é a jornada que o cliente faz para que você consiga ter êxito na sua campanha de marketing. Então, se você souber que primeiro você tem que chamar a atenção, depois você tem que despertar um interesse, depois de você despertar um interesse, você tem que provocar um desejo de ter aquele produto ou aquele serviço. Consequentemente, ele vai fazer a ação. Então, essa sigla é muito importante, por isso que eu quis começar com ela. A segunda é o benchmark. O que significa isso? Isso é uma técnica no marketing que consiste em a gente analisar nossos principais concorrentes, as nossas referências e ver tudo que eles estão aplicando de interessante, de inovador, todo o diferencial que eles têm e tentar trazer para a nossa empresa de uma forma melhor. Então, por exemplo, eu ensino sobre marketing digital, sobre Facebook Ads, sobre dropshipping, infoproduto, afiliado. Então eu pego as principais referências e vejo o que eles estão fazendo que o nosso potencial cliente está gostando, o que tem de bacana. Eu analiso o que eles estão fazendo e falo, putz, eu acho que eu consigo melhorar nisso e naquilo. E aí eu tento sempre fazer melhor. Essa é uma técnica muito importante que toda empresa deve usar. A terceira, vamos lá. A terceira é o remarketing. E eu queria falar da terceira junto com a quarta, que é o retargeting. Por quê? Eles são praticamente a mesma coisa. O que muda, basicamente, é a nomenclatura e onde eles são aplicados. O remarketing ele é muito aplicado no Google. O retargeting já é muito aplicado no Facebook Ads. Mas isso é nomenclatura. Você pode chamar de remarketing ou retargeting, tudo bem, não tem problema nenhum. E isso significa que quando alguém faz uma determinada ação no seu site e você quer que essa pessoa assista, veja, né, tenha um próximo contato com a sua marca, isso é o remarketing. Por exemplo, sabe quando você entra num site, um e-commerce, e aí você está vendo, sei lá, uma geladeira. E aí você está vendo uma geladeira da marca X. Quando você sai desse site e abre o seu Facebook, abre o seu Instagram, quem que aparece ali? A propaganda daquele site e daquela geladeira. Isso significa que aquela empresa fez um retargeting dinâmico, ou seja, ele te remarcou ali no Facebook, ele pegou, viu que você entrou no site, mas que você não comprou o produto e automaticamente você já caiu no público personalizado dele, de remarketing ou retargeting. Então, eu gostaria muito só de deixar bem claro que a nomenclatura é um pouco diferente, mas é praticamente a mesma coisa, porque isso pode ser aplicado também no Google. Então, você entrou no site, aí do nada você está lendo, por exemplo, uma matéria e aparece lá no display lá do lado aquele site que você visitou com aquela geladeira em promoção, por exemplo. Aí é um remarketing que foi feito no Google. Agora é o quinto. A quinta sigla, né, e termo que... Não, vai travar. A quinta é o SEO. O que todo mundo fala de SEO? SEO nada mais é do que a busca orgânica que tem no ranqueamento no Google Ads. Por exemplo, sabe quando você pesquisa alguma coisa e aí os primeiros anúncios que tem ali, os primeiros que aparecem são os patrocinados. Logo depois são os orgânicos. E quem se posiciona melhor é quem faz o SEO muito bem feito. SEO é um assunto bem complexo, mas é muito interessante, que eu ainda vou gravar para vocês ensinando muito mais sobre SEO e como vocês conseguem fazer para ter um bom posicionamento, um bom ranqueamento na pesquisa do Google. O sexto
texto que muita gente usa também no marketing, né, no marketing digital, é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Esse é bem simples, né? É quanto custa para você ter aquele cliente lá para você. Então, toda vez que alguém falar qual que é seu CAC, é quanto custou esse seu cliente, né? Quanto que você teve que investir para ter esse cliente. O sétimo é o lead. O que é o lead? Lead é todo potencial cliente. Ou seja, muita gente quando vai fazer alguma campanha, principalmente para infoproduto, eles fazem uma estratégia de captação de lead. Ou seja, eles distribuem conteúdo gratuito, chamam para participar de lives, né, de webinários. Para quê? Para poder captar o e-mail dessas pessoas, captar os dados dessa pessoa para poder trabalhar em cima desses leads. Então essas pessoas nós chamamos de leads, que são potenciais clientes. Agora eu tô em qual? Sétimo? Acertou, miserável. O sétimo é o Pixel. O que é o Pixel? O Pixel nada mais é do que um banco de dados. É onde vai ter todas as informações ali de tudo que aconteceu, tá tudo dentro do Pixel. Ele sabe de tudo. Ele sabe se fulano entrou no seu site mas não comprou, se ciclano entrou e fez uma compra muito grande, quanto que ele gastou, quanto tempo ele passou, enfim. Resumidamente, o Pixel ele é um banco de dados. O oitavo é o algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo nada mais é do que um robozinho inteligente. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma campanha no Facebook Ads, o algoritmo ele vai caminhar com base no pixel. Então, se a gente pede para que ele faça alguma determinada ação que ele ache algum público, como que ele vai conseguir ser cada dia mais inteligente? A partir do momento que ele starta, ele vai às cegas. Mas assim que as pessoas começam a entrar no site, ele já começa a ter essas informações e começa a otimizar. Então, o algoritmo com base no pixel é a inteligência para poder cada vez mais a gente conseguir ser mais assertivo. O nono é evento. O que é evento? Evento é uma festa? Não, não é uma festa, não é uma reunião. Por exemplo, no e-commerce, quais são os eventos que a gente tem dentro do e-commerce? A gente tem, para começo, né, a gente tem um page view, um view content, um adicionar produto ao carrinho, um initiate checkout, um adicionar informação de pagamento e compra. Tudo isso aqui que eu falei, por exemplo, são eventos, né? Ou seja, o cliente entrou só no site, ele tem um page view, ele viu uma página do produto, ele tem um view content, ele adicionou um produto ao carrinho, ele tem adição de produto ao carrinho, ele começou a iniciar uma compra, início de finalização de compra, né? Initiate checkout. Ele adicionou informação de pagamento, ou seja, ele digitou ali os dados do cartão dele, ou digitou os dados dele para gerar um boleto, por exemplo, ele está adicionando informação de pagamento e ele finalizou, ele tem a compra. Então, isso são eventos. E o décimo é engajamento. O que é engajamento? Engajamento é uma interação que você tem com o seu público. Por exemplo, a pessoa curtiu, é um engajamento. A pessoa compartilhou, é um engajamento. A pessoa comentou, é um engajamento. Então, toda ação que seu público tem com você ou com a sua marca, nós chamamos de engajamento. 11º é o FII. O que é o FII? FII nada mais é do que a verba. Por exemplo, qual que é o FII da agência tal? O FII que eles cobram é de R$2.000, R$3.000. Então, toda vez que você ouviu falar qual que é o FII, qual que é o valor. O 12º é o funil de vendas, que muita gente também chama de funil de pixel. O que é o funil de venda? O funil de pixel. A gente vem trabalhando desde o topo do funil até o final. O que eu quero dizer com isso? Lembra lá dos eventos? Por exemplo, se a gente vier trabalhando com as pessoas que entraram no nosso site, depois que as pessoas entraram no nosso site, as pessoas que viram o conteúdo, depois que as pessoas viram o conteúdo, as pessoas adicionaram o produto ao carrinho. Enfim, se a gente vier trabalhando em cima disso, a gente está fazendo um funil. Outra opção também às vezes as pessoas assistem, por exemplo, um vídeo, engajam com alguma coisa, ou seja, tem um engajamento com a gente, mas eles não compram, nem entram no nosso site. Se a gente vier trabalhando com eles também, a gente vai estar fazendo um funil, ou seja, trabalhando desde lá do topo, né? Desde o consentimento, da atenção deles, para sim fazer a nossa conversão. Então, toda vez que você ouvir falar de funil, é isso. A gente pode, dependendo da etapa que você for começar a trabalhar o seu funil, tem lá dos tempos mais primórdios, né? Lá de trás, até o fundo, que é a compra. O 13º é a LP, que é a Landing Page. Landing Page, LP, nada mais é do que uma página de um único produto. Ou seja,
Quando a gente tem algo que a gente quer evidenciar bastante, algo que tem muito diferencial, que tem bastante coisa para a gente poder trabalhar e a gente tentar fazer com que essa página tenha um destaque maior, a gente coloca numa landing page. O 14º é o teste AB. O teste AB nada mais é do que você pegar e você tem isso aqui, agora eu vou tentar desse jeito. Qual que dá mais certo? Opa, é esse aqui dá mais certo. Ok, esse agora é o definitivo. Agora eu vou testar dessa forma aqui. Como que vai ficar? Será que vai ficar melhor ou vai ficar pior ou vai ficar igual? Opa, consegui melhorar mais ainda. Então agora o oficial é esse aqui. Então o teste AB é muito importante, muita gente não faz, porque a gente tem que comparar, né? Às vezes a gente acha que aquilo ali está muito bom, mas não. Você deve fazer um teste AB para saber se realmente aquilo é o melhor ou se você está dando mole e deve trocar. O 15º é o budget. O que é isso? É o seu orçamento. Por exemplo, se você for falar principalmente com uma agência, lembra lá do FII, né, que eles vão falar do FII deles, eles vão perguntar, com certeza eles vão te perguntar qual que é o seu budget. Aí você vai falar, eu tenho como verbo de investimento 10 mil reais, por exemplo, num período de 3 meses aí. Enfim, nada mais é do que o seu orçamento. O 16º é o LTV, que significa Lifetime Value. Ou seja, é o tempo que o seu cliente permanece com você e o valor que ele vai te trazer nesse período de tempo. Então, por exemplo, o meu LTV é um LTV muito bom. Por que é um LTV muito bom? Porque grande parte dos meus alunos viram mentorados. Grande parte dos mentorados participam de imersões comigo. Grande parte dos meus alunos, quando eu lanço um outro curso, compram também um outro curso. Então, o meu LTV é muito grande, porque uma vez que a pessoa vira o meu cliente, ele possivelmente vai continuar comprando meus produtos. Isso é muito importante para a gente. O 17º é a segmentação. O que é a segmentação? É o que você quer, ou seja, o que você quer segmentar. Então, eu quero atrair, por exemplo, mulheres de 20 a 45 anos, homens de 35 a 50 que moram em tal região, que têm um comportamento X, Y, que têm um interesse Z, enfim. O que você quer segmentar? Que muita gente fala persona, mas muita gente às vezes confunde um pouco. Persona nada mais é do que você criar realmente um personagem fictício que é o seu cliente. Então você vai criar ali o Joãozinho ou a Maria, vai criar tudo sobre ele. Isso é persona. E o último, para a gente fechar, é o avatar. Por quê? Porque muita gente confunde persona com avatar. Avatar, sim, já é um pouco mais abrangente. Ou seja, o que é o avatar? Por exemplo, meu avatar é um público feminino, é um público masculino, na faixa etária de 20 a 45 anos. Isso é avatar. Já persona não. Persona é um personagem fictício que você vai criar ali como seu cliente. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha ficado bem simples, bem claro para vocês. Eu tentei reduzir o máximo, ser o mais objetivo possível. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, deixar um comentário, uma sugestão de melhoria ou alguma sugestão de vídeo para eu gravar para vocês. E até a próxima. Valeu!